Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos aos nossos recados tradicionais. Primeiramente, sempre lembrando de desligarmos os nossos celulares, ou deixar no modo silencioso, para que a gente possa transcorrer com os trabalhos, com as explanações aqui na frente, sem interrupções. A gente não quebrar a nossa corrente, a nossa corrente de pensamento. Mais uma vez, lembrando sempre que a casa, agora que a gente já está voltando ao normal, estamos recebendo então as doações de alimentos, para que a gente possa continuar auxiliando as famílias, e principalmente agora no final do ano, onde a gente prepara algumas cestas um pouquinho mais reforçadas, para que a gente possa entregar então para essas famílias. Então, sintam-se à vontade, quem puder, é claro, trazer 1 quilo de alimento, alguma coisinha sempre ajuda, O cronograma da casa, então, a gente está com a palestra aqui na quarta-feira, e os grupos de estudos na terça-feira e quinta-feira. Quem tiver interesse, conversem com a gente, aqui na casa, com os trabalhadores, que a gente pode ir se organizando, sempre lembrando que a gente está retornando, mas ainda com certos cuidados, então a gente ainda precisa conversar antes de iniciar esses estudos, mas é sempre hora de começar, acho que isso é importante. E vir também a casa nas quartas-feiras para esse nosso encontro aqui. Temos também o nosso galeto, tradicional galeto, que dessa vez, como já foi na outra vez, será do Pegue Leve. Os ingressos já estão disponíveis ali na frente, com o nosso trabalhador, o Ziro, e com outros trabalhadores da casa também. Então, quem tiver interesse, o galeto vai ser realizado no dia 28 de novembro, e a retirada ela começa a partir das 11h30 até ali umas 1h30, 2h. O pessoal fica ali na maçonaria, ali no centro de Viamão. Então, quem tiver interesse, é por uma causa nobre, para que a gente possa arrecadar dinheiro para poder, de novo, comprar alimentos, e ajudar essas famílias que são assistidas aqui na casa. Bom, recados dados, vamos então à nossa prece inicial. Todos podem se sentar confortavelmente, respirar profundamente, fechar os olhos, agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, Deus de infinita bondade, amigos espirituais, que prepararam este ambiente para receber cada um de nós. Neste momento sublime, aonde oramos em nome dele, do nosso Mestre, para que ele possa nos orientar, nos guiar, nos acolher, encher o nosso coração de luz, clarear a nossa mente, para que possamos receber todas as boas vibrações e tudo aquilo que necessitamos para refazer o nosso corpo, a nossa alma, que aqui passa nesse momento de transição. Obrigado, querido Mestre Jesus, por todo o apoio, por todo o amparo, e vamos, em teu nome, então, rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, passo a palavra de meu Anne aqui, que vem nos visitar novamente. Muito carinho. Boa noite a todos. Parece brincadeira, mas
falo que é muito bom estar aqui. Agradeço o convite. E toda vez que a gente se prepara, né, para falar um pouquinho a respeito das mensagens da Boa Nova, primeiro a gente se beneficia, porque a gente revisita temas, a gente tem um novo olhar, a gente tem novamente a companhia dos nossos amigos benfeitores, né? E isso é maravilhoso. Então é com grande alegria que hoje eu vou falar um pouquinho, e é bem pouquinho mesmo, a respeito de bem-aventurados os que têm puro o coração. E vai ser bem pequenininho, é do item 1 ao item 4, 5, bem pouquinho. Bem-aventurados os que têm puro coração, está lá nas bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus. As bem-aventuranças fazem parte de um sermão que o Mestre fez num determinado dia, e há quem diga que se todas as escrituras que falassem de bem, falassem de espiritualidade, se perdessem e se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria feito. Tal a profundidade desses ensinamentos. E aí Jesus começa lá no princípio, e eu vou também passar rapidinho por esse início. A primeira bem-aventurança nos diz que bem-aventurados os aflitos. E por quê? Bem-aventurados aqueles que sofrem, né? Principalmente com resignação. Porque nós não sabemos o que nós já fomos, o que nós já fizemos. Chico sempre diz que a nossa existência atual é sempre a nossa melhor. Então, se somos aflitos, é porque nós estamos devedores ainda. E pela bondade divina, a gente não lembra. Mas a gente tem a oportunidade de mudar através da busca do conhecimento, das atividades no bem, do desenvolvimento das virtudes. E aí esse capítulo ele é grande, tem várias instruções, que vale a gente ir lá. A segunda bem-aventurança, ela subentende que a gente já conseguiu melhorar um pouquinho, porque a gente já viu aquela primeira, e aí ela nos diz que bem-aventurados os pobres de espíritos, que são aqueles que aceitam tudo aquilo que está lá na primeira, com resignação, com vontade de mudar, com afinco, porque tudo, a primeira coisa que acontece é o primeiro passo. A obra mais grandiosa que tiver no planeta começou com a primeira atitude. Inclusive, antes de sentar, de fazer a primeira fundação, teve ali um pensamento, teve uma criação. E assim é nós. Precisamos definir, decidir como iniciar o processo. E nós só vamos aceitar esta mudança quando percebermos que erramos. Se a gente acredita que está certo, o que acontece? Nem escuto. Estou certo, também capaz que eu vou dar bola para o que os outros estão falando. Eu estou certo. E a gente tem visto tanto disso, né? Em todos os lugares. A gente se enche daquele orgulho, daquele pensamento que depois que a gente se dá conta, a gente diz, nossa, ele é tão raso, e acha que sabe tudo. E quando eu sei tudo, para que eu vou fazer qualquer tipo de esforço para me modificar? Não preciso. Então eu preciso compreender que eu tenho as minhas falhas. E quando eu descubro, normalmente eu me envergonho. Poxa, eu ainda estou errando aqui.
Já não era mais da velha Ana. É tanto tempo, porque a gente tem uma caminhada já, né? Que não é essa única, dessa existência. A gente vem diversas existências. E às vezes nós erramos na mesma situação, na mesma pedrinha. Quando eu me dou conta, eu faço uma prece e digo, meu Deus, me ajuda. Eu ainda não estou dando conta. E aí eu me disponho a receber ajuda e vou mudar. Ou seja, eu me coloco na primeira linha, na primeira frase do item 3 do nosso Evangelho, que diz que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Ou seja, se eu me reconheço como alguém que tem falhas, eu me coloco numa posição de receber ajuda, de dar o passo em busca da minha melhora. O Evangelho nos diz que é pedir e receberei, batei e a porta se abrirá. Ou seja, nós precisamos fazer alguma coisa para que ali a gente tenha, então, a resposta. Então, eu preciso reconhecer, e aí eu me coloco resignado, humilde, e vou pedir ajuda. E aí, então, eu vou poder mudar. Porque nós podemos muito bem pensar assim, bom, sei que estou errada, mas quem quiser que conviva comigo assim mesmo. É o que nós chamamos da síndrome de Gabriel, alguma coisa assim, né? Quem quiser conviver comigo, que continue. Ou então, aquelas outras pessoas que dizem, puxa vida, estou lá na casa espírita há tanto tempo e erro do mesmo jeito, no mesmo ponto. Que vergonha, não vou mais. E aí eu me afasto. E por que a gente se afasta daí quando a gente vê que erra? Pelo nosso orgulho, pelo nosso medo, que nos acompanham, faz parte ainda do nosso momento evolutivo. Mas o bom é quando nós temos o nosso coração que reconhece, que se coloca naquela situação e diz assim, poxa, eu tenho isso e eu tenho por onde começar. Porque a gente às vezes não se dá conta que a doutrina dos espíritos, ela faz um trabalho conosco que é o seguinte, eu faço a minha reforma íntima, eu vou começar pela minha observância, eu vou buscar em mim as minhas dificuldades. Legal, isso faz parte. Mas qual é o mais importante da doutrina dos espíritos? É a transformação que a gente empreende. A partir do momento que eu constato, eu vou ver o que eu faço para mudar. E eu vi o Diego chamando a atenção para uma coisa, estudo. Mas eu já tenho 60 anos, eu tenho 70, eu tenho 86. Tá valendo. E hoje em dia nós não podemos mais dizer que não sabemos, que não temos possibilidades, porque temos. Tem um autor, que outro dia eu estava escutando uma palestra, que falou o seguinte, nós estamos e essa palestra está lá no YouTube, inclusive da Sociedade Espírita lá, do Bezerra de Menezes, se procurar, está lá. Foi do encontro da UNE desse ano. Faz umas 3 semanas que aconteceu. E o Jorge Elarré, se eu não me engano o nome dele, ele falou o seguinte, se um bebê que nasce hoje começasse no dia que nasceu, no momento que nasceu, a ler, e ele vivesse por 100 anos, sem nunca parar de ler, ainda assim não teria lido toda a obra que foi produzida no Brasil de cunho espiritual.
Ele não citou se todas são boas, se não são. Não, ele citou que nós temos esta quantidade que para mim é inimaginável de páginas escritas, de material produzido, ou seja, existe muito material ao acesso. E as casas espíritas estão sempre se colocando à disposição para os estudos. Não é aquele estudo que a gente vai ter que fazer prova no final do ano, não. Mas é aquele estudo que nos transforma, que faz nós passarmos de ano. Mas não esse ano, 2021, 2022, não. Ele faz nós passar de encarnação para encarnação um pouquinho melhor. E nós precisamos ter o quê? A vontade, a pureza que as crianças têm, de buscar, de conhecer coisas novas. Quando a gente pensa que já conhece tudo, a gente para. E é ali o nosso erro. Nós precisamos ter paixão pelas coisas, ter entusiasmo e buscar. Porque quando a gente começa a se dar conta do material que tem e do quanto de ensinamentos tem, é impossível a gente não ter vontade de buscar um pouquinho mais. É transformador. E isso faz com que a gente... eu vou lá na palestra. Daí eu vou a 10 palestras, 12 palestras, eu escutei o dia convidando para um grupo de estudos, eu entrei. Passaram-se 5 anos. Eu não sou a mesma pessoa que ouviu a primeira palestra. Quando passar 10 anos, muito menos. E os anos passam muito rápidos, então a gente não pode deixar para depois. Para quando para quando os filhos, porque o tempo passa rápido. E a gente não pode perder a oportunidade. Muito provavelmente eu já falei disso aqui. Porque é exatamente isso que a doutrina dos Espíritos traz para nós. É desenvolver sentimentos e aprender. É espíritas, amai-vos, instruí-vos. Porque desta maneira nós vamos viver melhor. Nós vamos aproveitar melhor as oportunidades que nós temos. Existem muitos espíritos que gostariam demais de estar tendo essa oportunidade que nós estamos tendo. Nós estamos encarnados em 2021. Época que o planeta está passando para um outro nível. Ele está se transformando de uma maneira muito mais rápida, muito mais veloz. E ninguém, até agora, encarnado no planeta Terra, passou pelo que a gente está passando. É nós que estamos aqui, isso não é qualquer coisa. Nós merecemos estar aqui neste momento e a gente precisa então valorizar com as pessoas que a gente está convivendo, com a vida do formato que a gente está tendo, porque era isso que a gente está precisando para que a nossa jornada seja boa, satisfatória. Então a gente tem que valorizar, fazer a nossa parte, né? Então que a gente possa nos modificar. Existem uma série de coisas que a gente... Eu tenho sempre umas coisinhas, né? Para não esquecer. De coisas que são importantes na nossa caminhada. Além de nós termos esse nosso coração ali, como aquele de criança. E também tem uma outra coisinha que a gente pode lembrar assim. O que acontece quando nasce uma criança? A gente olha e se apaixona, né? Até pelo cheiro da criança a gente se apaixona. A espiritualidade é perfeita, Deus é perfeito. Porque imagina se a gente soubesse que aquela pessoa que está ali foi aquela pessoa que me derrubou na outra vida. Ou que pior, eu derrubei. E aí ela chega gordinha, alguns com cara de guarda-chuva, mas a gente igual ama da mesma forma, né? A gente não vê defeito, a gente ama incondicionalmente.
via de regra, alguns casos a gente sabe que tem rejeição, depressão, pós-parto, algumas coisas, mas normalmente a gente se encanta. É como se aquela criança chegasse sem mácula, sem nada ali, para escrever uma nova história. E que nós, através da convivência, vamos estar ajudando, estar auxiliando, estar conduzindo. E nesta condução vai se construindo uma relação que muitas vezes não é assim tão fácil. Por isso a importância de nós observarmos muito os primeiros anos, ali até os 7, 8 anos, que é quando a criança está moldável, maleável, aceita muito mais as nossas orientações, as nossas conduções. Porque depois disso, normalmente o espírito milenar começa a tomar posse daquela situação, daquela existência. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis. E a gente observa muito isso na adolescência, que daí as coisas já ficam um pouquinho mais, a personalidade aparece mais. Mas às vezes a gente não prestou atenção lá no início, aquelas pequenas más inclinações que a gente acha não, coisa de criança, e às vezes não é só coisa de criança, a gente tem que observar. A educação, ela tem que começar já na gestação. E hoje a gente tem visto muito passar, né? Para a escola, para o cuidador. Mas é lá no início que a gente precisa já, de todas as maneiras possíveis, orientando, apresentando a espiritualidade, falando de Jesus, dando esse norte, dando esse rumo para as crianças. Porque muitas vezes são espíritos muito mais antigos do que nós, que estão ali para ser conduzido, porque lá na frente tem tarefas grandes para serem feitas. Agora mesmo, está chegando um bando de crianças aí que vem para mudar o mundo, né? Então, olha a responsabilidade de acolher, de encaminhar até Chico Xavier, me parece que está... Não, Chico vai conduzir Emmanuel, né? Emmanuel está encarnado. Alguém recebeu Emmanuel, isso não é pouca coisa. Dizem que Francisco de Assis também está por chegar. Já pensou se chega na nossa casa? Irmã Clara. Eu arrepio só de pensar, né? De cruzar com desses por aí em algum momento. E, gente, não são pessoas assim tão especiais que vão estar ali esperando esses espíritos que vão mudar o mundo, não. Quem vai mudar o mundo, às vezes, são os nossos filhos, os nossos netos. E isso é muito legal. Nós, provavelmente, vamos demorar para voltar. Mas a gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder. Existe uma coisa que nós precisamos nos dar conta quando a gente se dá conta que eu ainda não tenho meu coração puro, porque a gente ainda julga, a gente aponta, a gente pensa mal, as dores nos magoam, nos incomodam, né? Aquelas contrariedades do dia a dia. E aí o quanto é importante a gente se auto-perdoar, perdoar os outros, para eliminar as mágoas, para eliminar tudo aquilo que pesa na nossa vida. Que quando a gente tem mágoas, quando a gente não perdoa, o nosso espírito começa a adoecer. E a gente nem se dá conta. Só que daqui a pouco, esse mesmo palestrante, o Jorge, numa outra palestra, ele falou que tem 5 consequências que a mágoa, o ódio, trazem para a nossa existência. E essa existência não é a única aqui, a nossa existência enquanto espíritos, né? Aí a mágoa, ela vai lá e adoece o nosso corpo físico. Aí, daqui a pouco, a gente vai murchando, vai perdendo o viço, vai deprimindo e adoecemos psicologicamente. E a gente só fala
daquela situação. A gente pode usar um exemplo de um casal que separa. Ai, separei, só falo daquilo. Chega um ponto que ninguém mais quer estar perto. E todo mundo já ouviu aquilo tudo. E isso vale para qualquer situação, né? Eu usei o exemplo de um casal que separou. Mas é qualquer... E a gente faz, né, Karen? Aí a gente adoece emocionalmente. A gente vive ali 30, 40 anos e não esqueceu aquela situação que nos machucou, que fez doer. E no caso de um casal que separou, a gente nem busca outro relacionamento, nem quer. Eu quero ficar lá, naquela situação. E fico. Eu deixei de viver outras experiências, outras situações, porque eu tinha aquela mono-ideia. E isso vai transformando. Até o ponto de virar uma obsessão. Porque além de obsidiar o outro, a gente traz espíritos que vibram nessa sintonia para junto da gente. Faltam só 2 coisinhas. Aí a gente não trata isso, a gente deixa. Desencarna e a gente tem que voltar. E aí muitas vezes no nosso lar a gente recebe o dito cujo, aquele que eu separei, que eu fiquei 30 anos, 40 anos, falando mal, sempre na mesma situação, obsidiei. Para que aconteça a reaproximação, aquela que Jesus diz, né, que a gente corra e faça as pazes enquanto está a caminho, não aconteceu? Volta meu filho. Aquela cara bonitinha, lindinha, tá lá. E aí é mais difícil, porque cresce, muitas vezes as arestas chegam, mas a oportunidade está ali, né? Nasceu e a gente vai de novo tentar reconstruir aquilo. Mas tem uma outra situação que é um pouquinho mais difícil do que esta, de receber o inimigo na minha casa, no meu lar. Sabem qual é? É eu nascer no lar do inimigo. Porque quando ele nasce no meu lar, eu tenho o esposo ou a esposa, os parentes próximos, que me dão sustentação, que estão ali para me ajudar. E é bem comum. A gente tem aquelas pessoas que nos ajudam a passar pela dificuldade. Mas quando nós vamos reencarnar na família daquele nosso grande desafeto, ele está respaldado, não que a gente não tenha ajuda, tem sim, mas para nós é muito mais complicado, muito mais difícil. Mas são as oportunidades, de acordo com o nosso merecimento, com a necessidade do aprendizado, é que a gente vai tendo as oportunidades, umas mais difíceis e outras mais fáceis. Então, o quanto é importante que a gente consiga ter o nosso coração o mais próximo de um coração de criança, de um coração infantil. E tem muitos viés que a gente pode trabalhar esse assunto, porque o Evangelho, cada um que abordar o mesmo tema, ele tem enfoques diferentes com ensinamentos maravilhosos. Então vão ser vários sobre o mesmo tema. Porque o Evangelho ele continua acontecendo. E toda vez que a gente lê, a gente aprende alguma coisa. Então essa pureza de coração que hoje eu quero trazer aqui é a busca, é o apaixonamento pelo conhecimento. Mas não é esse conhecimento raso, não. É aquele conhecimento das verdades espirituais, das consolações espirituais, porque tem infinitas. Às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem, e acontecem. Todos nós que estamos aqui sabemos que agora a gente está aqui, né? Mas quem tem certeza que vai chegar em casa? Não temos. A gente pede a Deus que nos ajude, que a gente chegue. Mas desta certeza a gente não tem. Independente de idade,
de condição social, de qualquer coisa. A gente sabe que chegou agora na hora de voltar, não. Então que a gente aproveite o máximo possível este momento. Porque agora a gente está aqui. Agora eu respiro, agora eu ouço, agora eu vejo. Então é esta pureza, esta vontade que eu trago hoje para que a gente reflita e que busque, sim, tem muita coisa, tem muitas palestras. Eu vejo às vezes, porque as que a gente faz assim, elas são pequenininhas e às vezes são sem gracinha. Mas tem palestrantes maravilhosos, então que a gente busque, eles estão aí. Tem inclusive coisas do Chico Xavier, que nos esclarecem acontecimentos de hoje. Pinga Fogo, lá em 1971, se não me engano, com horas e horas e horas de coisas que estão acontecendo hoje, ou seja, dá pra gente aprender um bando de coisas. Então, assim, que sirva para motivação, dizer, não, se eu não fiz até agora, é daqui para frente. O que foi, foi, mas daqui para frente que a gente possa fazer diferente. Uma boa noite a todos e que assim seja. E obrigada.